Então, eu gostaria de dar muito boas-vindas à professora Sidônia, que é professora do programa, deixa eu abrir aqui o currículo dela, hoje do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional da Universidade Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, né? Ela é formada em ciências econômicas, é doutora em desenvolvimento rural pelo programa de pós-graduação em desenvolvimento rural da URGS, e também é professora do nosso doutorado aqui da Unital, do DINTER, que a Unital tem parceria com a Unisc. Eu gostaria de agradecer, em nome da Universidade de Taubaté, a oportunidade de conhecê-la. A Romária já vem falando bastante da querida professora dela, né, do doutorado. Então, é um prazer, Sidônia, você poder conversar um pouco conosco, com os agricultores, né, participar aqui do projeto Sabores e Saberes do Campo. Eu agradeço imensamente sua presença. Boa noite a todos. Eu também, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, agradecer a Romária pelo convite, agradecer a professora Alexandra, ao professor Marcos, né, também agradecer a Unital, né, que a gente tem uma parceria aí de trabalho com o DINTER, né, com certeza uma continuidade de trabalho a partir do DINTER aí, de aproximações, né. Eu conheci a Romária, então, no programa e também a gente está começando um casamento aí, né, Romária, de orientação para o doutorado, e fico muito, muito agradecida por essa oportunidade, porque, como eu estava falando para vocês, né, eu fui extensionista rural, né, eu trabalhei uma época na Emater, aqui no Rio Grande do Sul, que é uma instituição de assistência técnica e extensão rural, então trabalhava com agricultores, né, eu tinha um trabalho no cargo de economista, que é a minha graduação, né? Mas eu acabei trabalhando diretamente com os agricultores, né? E não só com os extensionistas. E para vocês terem uma ideia, assim, a minha relação com a Emater foi algo tão, vamos dizer assim, tão forte ao longo do tempo que eu fiz um mestrado, uma especialização em desenvolvimento rural e agroecologia na época que eu trabalhava na Emater. E, posteriormente, eu acabei fazendo doutorado em desenvolvimento rural, né? Eu já vinha, desde a minha época que eu entrei na faculdade, eu sempre trabalhei com rural. Mas, no início, assim, a minha perspectiva era muito mais vinculada ao agrícola, né? A competitividade da produção de grãos, assim, eu era mais com as preocupações vinculadas à economia. Depois que eu trabalhei na Emater, embora, né, eu tivesse, como eu falei para vocês, um cargo de economista, eu me voltei mais para as questões sociais, né? Eu entrei nessa especialização e depois o próprio doutorado em desenvolvimento rural me aproximou muito da sociologia. E a minha tese de doutorado foi numa discussão, né, sobre como que os agricultores, né, familiares, que era o foco da Emater na época de trabalho aqui do Rio Grande do Sul, como que era o processo de intervenção para o desenvolvimento rural, né? Então, eu trabalhei diretamente com entrevista com os agricultores, né? Então, eu tenho assim, um carinho muito grande, né, pela agricultura familiar e também pela temática do desenvolvimento rural. Então, é um prazer muito grande estar aqui, né? Agradecer a todos vocês, agradecer as demais pessoas que estão nos ouvindo agora, né? E também, assim, eu falei para a Alexandra, né, que fui dar uma olhada, entender um pouco mais. Eu tinha conversado um pouquinho com a Romária sobre o projeto, né? Que um projeto de extensão hoje é algo que eu valorizo muito, porque, claro que eu também não vou negar que essa questão, depois que eu brinco, né? Que uma vez é materiano, sempre é materiano, né? Ou seja, uma vez da Emater, tu veste a camiseta, né? Então, eu trabalho com pesquisa e trabalho com ensino, mas a extensão nunca deixou de ser parte da minha vida, principalmente porque gosto disso, né? E eu acredito também muito na força da agricultura, né? Eu acredito na necessidade, né? Que vocês vão ver um pouco da minha fala, né? Daqui um pouco eu já vou falar como que eu vou direcionar, da valorização, né? Dessa categoria social e da visibilidade, na necessidade que a gente tem de dar visibilidade, né? À agricultura familiar e, consequentemente, da sua importância. E eu fui olhar, então, né, o projeto, e o que me chamou muita atenção é essa questão da produção orgânica, né, da produção agroecológica, né, de estar voltado para uma agricultura sustentável, que foi um dos aspectos que a gente quis trazer aqui, né,
na nossa conversa de hoje, e a questão também de estar vinculada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que eu acredito que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a própria Agenda 2030, elas estão presentes na nossa vida, né, quase todos, eu digo assim, todos os órgãos, né, que têm algum trabalho junto à sociedade, né, as próprias prefeituras, né, a gente tem a própria universidade, né, então viram objetivos para os nossos trabalhos dentro desses espaços. E o que me chamou atenção é o quanto, né, eu olhei um pouco o projeto e o quanto, assim, ele está vinculado a diversos dos ODS, né? Nós temos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e esses 17 objetivos, eles só se consolidam no momento que eles se interrelacionam, né? Então, a força e a possibilidade de concretizar esses objetivos, né, a partir das instituições que se envolvem com eles, é na interface entre eles, né? E aí eu vi o quanto o projeto, né, eu estava olhando pela a proposição que vocês têm, né, a busca a partir do projeto está aliada, eu anotei aqui, né, eu acho assim, está com 1, com 2, com 3, com 5, com 6, com 8, com 10, com 11, com 12, com 13, com 14 e com 15. Então, eu acho assim, todos vinculados à questão da pobreza, da fome, da saúde, da qualidade de vida, da igualdade de gênero, da questão do saneamento, da questão da água potável, questão de reduzir a desigualdade, a questão do trabalho digno, de uma cidade mais sustentável, porque o rural está em interface com o urbano, né? Da produção e o consumo sustentável, de uma ação, da ação climática, ou seja, dos efeitos das mudanças climáticas, né, da questão da proteção da vida marinha e a proteção da vida terrestre. Ou seja, esses objetivos, né, só para fazer uma introdução, são objetivos que, quando nós pensamos numa agricultura sustentável, nós vinculamos a todos esses, né? A gente vincula quase todos os objetivos. Então, para vocês, quem é da agricultura, tem que ter consciência disso, né? Então, eu falei para a Romária, assim, a minha fala hoje aqui é no sentido de tentar aproximar, provavelmente, para os professores, talvez não consiga falar algo muito diferente do que vocês já estão acostumados, mas porque eu procurei focar na ideia do produtor, né, do agricultor familiar, ou seja, dele conseguir pensar, né, como é um projeto de extensão que tem como foco os agricultores, ele começar a se enxergar nesse processo. E também ele se enxergando nesse processo, buscar, né, fazer a diferença, né, ou seja, o que pode ser feito, como pode ser feito, né, onde está, né, o papel desses agricultores familiares. Então, a minha fala, ela vai ter um pouco disso, né, eu vou começar, assim, falando um pouquinho dessa agricultura que todos nós já conhecemos, mas procurando trazer alguns dados para a gente vislumbrar efetivamente, a partir de dados como o próprio censo, a importância que a gente tem, né, em termos de agricultura, e o quanto esses agricultores que fazem parte de um projeto como esse, dos saberes e sabores, têm a possibilidade de ser protagonista de uma mudança social, né? Então, é isso, assim, um pouco que eu trago para vocês. E aí também está o nosso compromisso, né, meu compromisso, né, principalmente de tentar trazer aqui, é o quanto nós, né, cada um nas suas instâncias. Então, por exemplo, eu dentro da universidade, a Alexandra, a Romária e o Marcos dentro da universidade, nesse momento, os demais alunos também que são discentes, né? Mas não só nós, mas também o agricultor, em interface com a universidade, interface com as empresas, interface com o governo, né, que seria o Estado, mas não só na sua esfera federal, mas em todas as esferas, né, a gente possa pensar numa agricultura sustentável. E aí o nome da palestra, né, que seria mais que uma conversa, vamos dizer assim, do que uma palestra, me vejo dessa forma aqui, né, e aí eu queria dizer também que se quiserem fazer perguntas, ou podem fazer no final, acho que a Romária pediu para que ficasse melhor no final, né, Alexandra, mas pode ser também me interromper, não tem problema, a gente pode fazer uma coisa bem, que você preferir. bem assim, bem à vontade, tá? E eu queria só, antes de iniciar mesmo, assim, falar por que o poder da mudança, né, agricultores familiares e agricultura sustentável. É justamente porque nós estamos no momento em que a gente vê coisas só negativas, né? De modo geral, assim, a pandemia ela nos deixou, em função de todos os seus efeitos, né, econômicos, sociais, sanitários, e talvez um pouco mais, porque nós estamos muito também
longe um dos outros, né? A gente criou essas barreiras necessárias por causa do isolamento, nos fizeram ter uma carga muito negativa, eu acho, no nosso, de certa forma, independente assim, da nossa vontade, às vezes, né? Acaba a gente tendo, assim, não conseguindo, às vezes, enxergar as possibilidades de mudança. Então, o poder da mudança seria de pensar a partir do que, né, de alguns elementos que eu vou trazer hoje, né, a gente se colocar como nós, o que podemos fazer, né? Então, a gente fica muitas vezes dependendo ou esperando do outro, né? Mas a mudança, ela só acontece quando nós nos permitirmos, né, que, nos compreender, nos entender melhor e verificar que nós somos capazes de mudar muitas coisas. E a agricultura, como um todo, ela tem um poder muito grande nesse todo esse processo, e aí eu vou trazer aqui alguns elementos para vocês que vão demonstrar o quanto a agricultura familiar tem espaço e que o quanto a gente pode aproveitar esses espaços. Agora, claro, que isso não significa, né, que a gente vive numa utopia, que tudo funciona, que tudo dá certo. A gente tem todas as limitações que fazem parte, né, da nossa vida e do nosso cotidiano. Mas a ideia é trazer um pouco disso, do quanto, né, cada um de nós, nas suas esferas, ou seja, nos seus espaços, nas suas instituições ou onde estão, né, podemos fazer a diferença. Que forma podemos fazer isso, né? Eu vou colocar aqui uns slides, assim, que eu organizei um pouco, mas aí depois eu posso até dar para a Romário, se vocês tiverem interesse, né? Mas é mais para, assim, porque esses dados daí, para não ficar só eu falando, assim, eu acabei tentando trazer um pouco de imagens e alguns dados, assim, para não ficar só uma coisa muito abstrata, assim, né? Eu vou colocar aqui para vocês, só um pouquinho. Agora saiu daqui, só um pouquinho que eu fiz. Vou ter que rapidinho aqui, entrar aqui que eu acabei fechando, tá? Só um minutinho que eu acabei fechando. Eu fui testar aquela hora, eu disse, né? Sempre dá um probleminha. Na hora que a gente começa... Eu fui testar, deu tudo certo. Agora eu fui colocar, já não tava mais ali o material. Então tá, acho que vai dar certo agora, só um pouco. Vamos ver aqui. Aqui vocês estão vendo? Compartilhamento aqui? Sim? Espera, deixa eu só ver se aqui vai dar certo. Isso. Deixa eu ver se eu consigo. Que deu? Tá. Então tá, só um pouquinho. Coloquei aqui algumas informações, tá? Então, assim, eu comecei aqui, então, trazendo, né, um pouco de quem é essa agricultura, né? Então, nós temos uma lei, né, que é... os agricultores familiares, de modo, já conhecem, né, que é essa lei 11.326, de 24 de julho de 2006. Essa lei, ela foi criada, né, e por que eu trago essa lei? Porque a lei, ela deu uma caracterização normativa do que seja agricultura familiar. Porque na academia a gente tem muitos debates, né, e que muitas vezes alguns eles se complementam, outros se degladiam, né? Ou seja, sobre o que é agricultura familiar. Então, às vezes, a gente tem uma discussão sobre o que é campesinato, o que é agricultura familiar, quem é agricultor familiar está dentro do campesinato ou não está, quem é da agricultura familiar é do agronegócio ou não é. Então, tem todas essas discussões. Mas o importante é para quem... por exemplo, como eu estou falando, né, para um público de agricultores familiares, entender que tem uma lei que rege esse conceito. Ela foi modificada, pessoal, pelo decreto 9.064, em 2017, no governo do Temer, tá, em 31 de maio. O que diz essa lei, então, né? Esse decreto, ele acabou modificando, mas antes de eu entrar exatamente na modificação, que não é o que acontece a partir dessa modificação tem efeitos que a gente vai ver, né? Mas o mais importante é que a gente entenda, né, por que se definiu a partir do quê, né? Então, se definiu a partir desses critérios, né, que são esses aqui, ó, né? Que um agricultor familiar ou um empreendedor familiar rural, ele não detenha mais do que 4 módulos fiscais. Então, os módulos fiscais depende de cada região, né? Então, os módulos fiscais, aqui no Montenegro, por exemplo, 4 módulos fiscais dá em torno de 72 hectares. Né? Então, cada região tem o seu módulo, né? Por quê? Conforme as suas características específicas. Porque a gente não pode comparar, por exemplo, né, uma região que tenha grandes extensões de terra e não muito produtivas,
com uma região que seja formada de pequenas propriedades e que possa, às vezes, ter um retorno a partir dessa propriedade. Então, os módulos, eles foram criados para classificar de forma mais equânime, vamos dizer assim, né, o tamanho das propriedades. Então, em torno de 4, não tinha que ter mais do que isso, usar predominantemente a mão de obra da própria família, não ter, né, tem uma renda também originada do próprio estabelecimento, né, e dirigir esse estabelecimento, ele ser dirigido pela família. Então, aqui eu coloquei, né, peguei um material que explica, né, atividade rural gerida pela família, no máximo 4 módulos fiscais, 50 ou mais por cento, né, da mão de obra tem que ser da família, né, somente a família administra, e metade da renda tem que vir da fazenda, ou seja, essas são as características que definem quem é agricultor familiar. Então, nem todos se enquadram dentro dessa definição, mas essa definição é importante porque, e por que eu trago essa definição, né? Porque justamente quando se fala de agricultores, né, quando nós estamos, por exemplo, ou nos colocamos como agricultores familiares, nós precisamos saber quais as características que nos definem para acessar políticas, para acessar possibilidades, né, para conseguir, por exemplo, um financiamento, de repente, que esteja sendo oferecido, que eu tenha interesse. Então, é importante que o agricultor, ele busque a informação, né? Então, eu sempre digo assim que o problema não é a gente não saber sobre as coisas, né? Cada um tem um conhecimento que às vezes serve para um determinado lugar, para outro não serve, né? Mas o mais importante é que a gente tenha capacidade, né, de buscar esse conhecimento, ou seja, que a gente não se coloque de forma, vamos dizer assim, sem espaço para mudança, sem espaço para buscar novas possibilidades. Então, o mais importante não é não saber, o mais importante é saber buscar a informação, tá? Então, nós, por exemplo, vocês estão falando comigo, eu posso saber muitas coisas na área que eu trabalho, só que de repente eu vou ir lá na propriedade e o agricultor, ele vai ter muito mais conhecimento do que eu da propriedade dele. Por quê? Porque ele vive ali, ele tem uma relação com a terra, ele tem uma relação com o meio, ele conhece, e eu preciso, como alguém que trabalha com esse público, ter também a capacidade de entender que eu tenho um tipo de conhecimento e o agricultor tem outro, mas que nenhum tem conhecimento melhor do que o outro, né? São conhecimentos diferentes e que podem se fortalecer, se associar. Então, a ideia da universidade está junto sempre com os projetos de extensão, com os agricultores, como por exemplo esse, é de somar, né? É de somar no sentido de aquele conhecimento que a universidade tem, poder compartilhar com o conhecimento que o agricultor tem e assim criar algo que faça com que seja maior do que isso, com que possa favorecer esses espaços, que possa engrandecer essa discussão, né? Só retomando aqui rapidinho. Então, esse decreto, ele acabou mudando o quê? Algumas questões, né? Pela discussão da própria Câmara dos Deputados, é que quem propôs era para poder, no momento que existisse, por exemplo, uma propriedade rural e acabar sendo definida numa área urbana, não perder, né, a possibilidade de ser agricultor familiar para acessar políticas. Mas também tem alguns movimentos sociais que fazem críticas, né, que na verdade a alteração não aconteceu como lá na primeira lei, que na primeira lei o que houve? Houve todo um trabalho, né, que foi dos próprios movimentos sociais, buscando, né, pela própria CONTAG, né, buscando chegar, né, a batalha, né, ao longo dos anos sobre um espaço que gerou a lei da agricultura familiar, né, e aqui foi modificada. Então, existe, assim, uma crítica quanto a isso, mas o mais importante, né, eu trazer isso daqui, é justamente da gente saber, quando nós, por exemplo, nos colocando como agricultores familiares, saber qual é a nossa característica, quais são as características que nos dão permissão ao acesso. Acesso a quê? Acesso a políticas, acesso a espaços, acesso a conselhos, né? Porque eu acho que isso que faz a diferença, né? Então, como a gente está falando em mudança, é isso. Se nós queremos ser, como eu disse para vocês, dar visibilidade à agricultura familiar, nós precisamos também estar nesses espaços, né? Fazer essa diferença. Aqui eu trouxe alguns dados, né? Por que eu trouxe esses dados? Eu trouxe um conjunto de dados, não são muitos, mas com o objetivo principal de mostrar a importância da agricultura familiar, né? Então, olha a importância, né? Às vezes, a gente acaba, por exemplo, se tu está na roça trabalhando,
às vezes tu acaba não tendo noção da tua importância, né? Eu sempre brinco, assim, quando eu vou dar aula, eu dou uma disciplina que é desenvolvimento rural, né? E aí sempre quando eu vou conversar sobre agricultura familiar, eu conto, né? Eu pergunto isso para os alunos, né? Qual é o profissional que a gente precisa 3 vezes ao dia, né? Então, a gente precisa de um médico 3 vezes ao dia, só se a gente tiver com uma doença, né? Ou fazendo um tratamento. A gente precisa de um dentista 3 vezes ao dia, né? E, eventualmente, a gente vai no dentista, né? De 6 em 6 meses, de repente até leva mais tempo, né? A gente precisa de um professor, claro, se tu está fazendo um curso, alguma coisa, provavelmente tu vai acessar quase todos os dias, mas se tu não estiver fazendo, né? Foi um período da tua vida. Mas um agricultor familiar, quantas vezes por dia a gente precisa do agricultor familiar? A gente precisa, no mínimo, 3 vezes ao dia. No café da manhã, no almoço e na janta, né? Então, olha só a importância que vocês têm como agricultores nesse processo, né? Por quê? Porque são produtores de alimentos. Então, hoje nós temos problemas da fome, né? Com todo esse processo da pandemia, a gente teve várias questões que eu vou trazer, algumas aqui para vocês também, que vão nos criando dificuldades na própria sobrevivência das pessoas. E olha só o agricultor familiar. O agricultor familiar, ele é necessário 3 vezes ao dia. Então, nós, né, como agricultores familiares, quando a gente pensa na categoria, temos que enxergar essa importância. Quem trabalha com a agricultura familiar tem que conseguir enxergar e dar visibilidade a essa categoria social. Então, aqui, ó, 77, esses são os dados do último censo, que se botar ali a fonte, né? 77% dos estabelecimentos no Brasil, né, são classificados como agricultura familiar. 77%. Né? Depois, ali tem o valor, 3,9 milhões de estabelecimentos, né? Então, um percentual e o outro valor absoluto, né? 67% de todo o pessoal ocupado na agropecuária no país. Então, ou seja, todas as pessoas que são ocupadas dentro da área do rural, 67% são da agricultura familiar, né? 10,1 milhões de pessoas, né? Que toda a produção agropecuária brasileira, 23% deriva da agricultura familiar, né? Então, ou seja, quanto a gente tem de contribuição, né? 80,9 milhões de hectares correspondem a 23% da área de todos os estabelecimentos agropecuários do país. Então, ó, 23%. Alguns dizem que é um pouquinho... isso aí, 23 mesmo. Aqui, quais os lugares que tem, né, essa maior área? Pernambuco, Ceará e Acre, né, são estados que concentram um grande número de propriedades, né? E o Centro-Oeste, São Paulo, tem um pouco menos, né? Principalmente porque São Paulo é uma região de muita indústria, né? E embora muita gente não saiba o quanto tem de agricultura, e eu acredito que essas teorias que têm dado uma visibilidade para o rural interiorano, né? Tem conseguido, vamos dizer assim, demonstrar a importância da agricultura também num estado como São Paulo, né? E no Centro-Oeste, principalmente pela questão que o Centro-Oeste tem uma região onde se concentra o maior número de latifúndios, né? 70% da produção de alimentos no Brasil, e conforme a FAO, depois eu vou mostrar para vocês, chega de 70% a 80% no mundo, a agricultura familiar é responsável pela produção de alimentos, né? Então, olha quantos dados importantes. Aqui tem um que dá uma certa preocupação, né? Que é que 14% dos agricultores familiares, agora, em função da pandemia, principalmente agora nessa situação mais de crise, eles têm fome, né? São atingidos pela fome, e 65% representam insegurança alimentar. Então, vejam bem, né? O que está acontecendo para que agricultores familiares que produzem alimentos, muitos deles não tenham acesso a esse alimento? Então, a gente tem que começar a pensar também nessas questões, né? Outra questão importante, produtores de hortigranjeiros, de mandioca, de frutas e outros, né? Depois eu trouxe alguns produtos ali ainda. Aqui, uma questão principal, que a agricultura familiar, ela tem sido considerada, né, uma dos protagonistas, né, ou seja, dos agentes principais, dos atores, do ator principal, vamos dizer assim, que pode ajudar a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Por quê?
principalmente aqueles que estão vinculados a uma atividade mais sustentável. Então, eu tomo e relembro, né, esse projeto da extensão, Saberes e Sabores do Campo, ou seja, o quanto a agricultura que busca, né, reduzir o uso de agroquímicos, que busca uma alimentação, né, um alimento mais saudável, ela está contribuindo para reduzir os efeitos climáticos, para ter uma transição agroecológica, ou seja, para ter um produto, né, mais saudável, com mais qualidade, e para reduzir também a própria pobreza e a vulnerabilidade, porque o momento que tu produz, né, o teu alimento, tu consegue também fazer a venda desse alimento, e esse alimento ele é mais saudável, tu não contribui só para ti, mas tu contribui ao teu entorno, né? E aí aqui eu trouxe 2 dados de orgânicos, né, que mesmo em função da pandemia, né, em 2020, a Organis, que é onde eu peguei os dados, né, eles disseram que cresceu 30% o mercado de orgânicos no ano de 2020 e que a projeção deles agora para 2021 é que cresça mais 10%. Né? Então, olha só, em 2 anos vai se somar um crescimento de 40%. Então, eu só estou trazendo dados, depois a gente vai vincular eles a algumas questões, mas olhem o mercado que se coloca aí, né? E também que em 2021 existiam em torno de 24 mil agricultores cadastrados como orgânicos, né? É um pouco mais do que esse número, em torno, eu coloquei porque é um pouco mais. Né? Então, vocês observem aqui, né? Quantas informações que nos colocam daquilo que eu falei para vocês. Vamos dar visibilidade a essa agricultura. Né? Olha esses dados eles vêm contribuir, né, para dar força para essa categoria social, né? Alguns autores chamam, pessoal, de categoria política também, né? Então, política por quê? Porque surgiu a partir dessa luta, né, que os movimentos sociais tiveram para chegar até a criação do PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Aqui eu já falei, né, só para trazer aqui, né, o Acre, né, o Pernambuco e Ceará como as áreas, né, da agricultura familiar e alguns alimentos, né, como moranguinho, a alface, a batata doce e o pimentão, aqui na horticultura. Por que eu trouxe a horticultura? Porque justamente grande parte, né, do projeto está vinculado com a produção, né, de orgânicos. Então, assim, não quer dizer que seja só esses, né, mas também contribui nesse sentido, né, principalmente de alimentos de modo geral, né. Aqui só para cruzar dados, né, para a gente ver assim, ó, 77% é agronegócio, né, da área, e contribui com, né, o número de estabelecimentos 23%. E aqui a gente tem 77% são estabelecimentos, mas só 23% de área. Então aqui se a gente cruza essas informações, a gente vê o quê? A gente vê que nós temos um grande número de estabelecimentos, né, de pequenos estabelecimentos que dão conta de quase, no Brasil, em torno de 70% da produção de alimentos. Então, olha a importância da agricultura familiar, né? Aqui eu não estou discutindo, né? Eu optei, né, por não discutir a questão do agronegócio, né? Mas para dar visibilidade justamente a esses que são muitas vezes invisíveis dentro do processo, né? Que acabam não conseguindo enxergar os próprios agricultores familiares, às vezes eles não têm, vamos dizer assim, consciência da importância deles. Né? Então, é um pouco nesse sentido, né, essa minha fala. Né? Aqui, então, olha de produtos, né, a partir do censo, esse censo. A gente tinha um censo em 2006, né, que era o Censo Agro, e agora em 2017 e 2018 a gente teve um outro, né? Então a gente tem o Censo Agro de 2017, que a gente chama. Só que algumas informações a gente não consegue fazer uma análise comparada porque mudaram a metodologia, né? Infelizmente, né? Esse é um problema dentro do Brasil. A mudança de metodologia na coleta dos dados do censo prejudica muitas vezes que a gente possa fazer uma comparação de um com o outro. Mas aqui eu trouxe só um exemplo, assim, para vocês verem aqui a participação, ou seja, o quanto que a agricultura familiar, ela contribui para a produção, ó, da produção total. Então, a gente tem tudo que é produzido, o quanto a agricultura familiar produz, e daí a participação, ou seja, o quanto, né, a agricultura familiar é responsável em termos percentuais. Então, arroz não é muito, né, em torno de 7%, né, de 6,8%, mas olha só, feijão, perdão, 84% feijão, mandioca, 88%, café, 90%, cacau, 87%,
Aí aqui, ó, banana, 86, algumas frutas, abacaxi, né, e banana, 86 a banana e 93 abacaxi, próprio leite, 88%. Então, alguns alimentos, né, da contribuição, ou seja, o quanto é importante essa agricultura. Eu acho que com isso eu já consegui, né, comprovar que essa agricultura é importante, né? E aí aqui a gente teve a FAO, né, ela designou do ano de 2019 a 2028 a década da agricultura familiar, né? E por quê? Eu não vou repetir de novo, mas é mais ou menos aquilo que eu já tinha falado, em quanto a agricultura familiar ela tem contribuído em termos de segurança alimentar, em termos de redução das questões climáticas, de conservação da biodiversidade, da paisagem, redução da pobreza, todas essas questões, a ONU definiu que a agricultura familiar ela é a década da agricultura familiar, ou seja, esse período. Por quê? Porque resolveu dar um prestígio à agricultura familiar pela importância que a agricultura familiar tem. Aqui eu só trouxe, né, para mostrar para vocês, mas aqui são países de língua portuguesa, né? Então, aqui seria, né, a comunidade dos países de língua portuguesa, né? Que daí são esses aqui, né? Que vocês devem, alguns na África, né? E aqui no Brasil. E aí, o quanto contribui. Aqui eu não vou ficar falando, mas é mais ou menos os mesmos dados que eu usei antes. Eu trouxe mais por causa da década, tá? Mas o que a gente quer com isso, né? Então, vocês viram assim que eu falei muito do protagonismo até agora, da visibilidade, da importância, de quanto a gente precisa, né, como agricultor familiar, quem é agricultor familiar, enxergar isso. E aí aqui eu trouxe um conceito que eu sei assim, como eu pensei, tem que ter cuidado porque eu vou falar para agricultor e às vezes a gente fica academia, a gente tem que ter cuidado em conseguir fazer, né, essa aproximação, né? O que é aproximação? É a gente conseguir fazer aquilo que a gente discute, às vezes abstratamente, a partir de um autor, a gente conseguir chegar, né, lá na prática e fazer com que as pessoas enxerguem aquilo na prática, né? Então, isso é bastante, né, não é muito simples, né? A gente precisa, inclusive, eu acho que qualificar esses processos ao longo do tempo, né, como professores, como a própria universidade, mas eu não abri mão de trazer, por quê? Porque essa noção de agência em que sentido, pessoal? Não é agência de turismo, não é nada disso. É agência no sentido de agente. Quem é que é agente? Né? Agente é no sentido de fazer uma mudança. Né? Então, quem é agente é aquele que é capaz de uma transformação. Então, essa noção, né, chamada noção de capacidade de agência ou noção de agência, ela é muito importante. Por quê? Porque justamente esse conceito que relaciona essa capacidade de atuar de outro modo ou de intervir no mundo, né? Eu digo assim, capacidade de agência é a capacidade de fazer, capacidade de intervir, capacidade de fazer diferente. Né? Então, é um conceito abstrato no primeiro momento, né? Mas ele procura identificar o quanto eu posso fazer a diferença nos espaços onde eu estou, mesmo sobre situações de extrema dificuldade. Né? Por que eu trouxe esse conceito para a gente conversar um pouquinho aqui? Porque eu acredito que nesse momento que nós vivemos, que é um momento de pandemia, é um momento muito difícil, é um momento que nós ainda não sabemos direito, né, o nosso futuro, a gente está todos estão envolvidos nessa questão da vacinação, nós queremos a vacina, nós não temos, nem todos têm acesso à vacina ainda, isso vai demorar um tempo, a gente não sabe quanto tempo ainda, né? Quem trabalha na agricultura, né, sabe que precisa ter onde colocar o seu alimento, precisa ter um acesso a esse mercado, né? Todas essas incertezas, a questão da própria redução da possibilidade de perda de emprego ou de redução de renda, tudo isso vai causando aquilo que eu falei lá no início, né? Um certo desânimo na gente, né? Até porque o Brasil, por exemplo, agora a gente nem consegue, embora a gente esteja sentindo no bolso, acredito que todos estão sentindo no bolso a questão, né, da perda do poder aquisitivo, porque a gente vai no mercado, a gente vai, né, a gente sente a diferença, né, do quanto nós podíamos comprar com uma determinada quantidade de recursos e o hoje que a gente compra. Só que todos esses aspectos que são considerados negativos, né, eu acredito que a gente possa, né, queria trazer uma mensagem positiva para vocês. E aí, em que sentido? De enxergar que a agricultura familiar, ela pode fazer diferente, né, pessoal? Em que sentido ela pode? Ela pode
se colocar aproveitando esses espaços. Em que sentido? Aí vocês vão dizer, não, mas essa mulher tá louca, né? Nós estamos numa crise, o que ela quer que a gente faça, né? Então, é um pouco assim da gente pensar juntos, né? De fazer essa capacidade de agência aparecer na prática, né? Então, eu trouxe aqui alguns elementos, assim, para a gente pensar sobre isso, né? Então, onde estaria esse protagonismo dos agricultores? Né? Então, o protagonismo estaria justamente o quê? Em dar visibilidade ao trabalho do campo. Então, nós, durante muito tempo, né, a gente teve sempre, na maioria, né, dentro do Brasil, sempre teve uma dicotomia entre rural e urbano, meio que uma disputa, né, a gente chama assim, né, principalmente os autores que discutem isso trazem. Mas, na prática, a gente vê isso também. Eu acredito que hoje a saída está justamente na interface, né? Ou seja, nós precisamos enxergar que o rural e o urbano, um depende do outro. E um não funciona sem o outro. E na prática, isso, por exemplo, eu vou falar um pouquinho da minha região aqui, mas eu vejo assim, ó, a minha região é uma região que tem muita empresa. Tem empresa também, né? Digo, indústria, tá? Perdão. Tem empresas, mas vamos dizer assim, empresas que são chamadas agroindústrias, mas são grandes empresas agroindústrias, não são pequenas agroindústrias, são grandes. Por exemplo, uma JBS, né? Que aciona agricultores né, que produzem o frango, né? E que vendem para a empresa. Tem a Tanac, que também... A Tanac é uma empresa que trabalha com tanino, que vem da cássia negra, que é o parecido com o eucalipto, né? Que é uma de produção. Então, a gente tem várias empresas aqui, que eu digo essas empresas agroindústrias, que são indústrias. Mas todas elas dependem da agricultura, aqui na nossa região. Então, o que a gente tem que começar a enxergar é isso. É que muitas vezes, aí eu acho que na região de São Paulo também exista muito isso, né? O pouco que eu conheço de algumas regiões acontece, outras não nem todas, né? As indústrias são nesse sentido, como eu estou dizendo aqui na minha região, mas o que acontece? Há possibilidades. E a gente sempre pensa, né, em que alguém tem que dar valor, né, à agricultura familiar. Sim, nós precisamos que o governo, que a universidade, que os espaços deem valor. Mas o primeiro passo é o agricultor. O agricultor tem que dar visibilidade ao seu trabalho. O agricultor tem que valorizar a sua atividade. E isso vai fazer a diferença. Nós precisamos, sim, qualificar os espaços para conseguir enxergar e valorizar melhor o agricultor, com certeza. Eu sei de regiões que as crianças, elas não sabem, né, de onde vem o leite, né? Elas acham que o leite vem da caixinha, né? Por quê? Porque não tem uma relação com o rural, ou seja, o rural é tão distante. Mas como nós vamos valorizar esses espaços? Então, o primeiro fato é quem é agricultor familiar, se valorizar como agricultor familiar, né? Quem trabalha com produção orgânica dá visibilidade a essa produção, né? Demonstrar a importância desse trabalho, né? Se sentir também. Eu acho que tem isso um pouco também que a gente precisa trabalhar. É se sentir útil, sentir que é protagonista, que tem uma década da agricultura familiar, que estão valorizando, né? Estão nos valorizando como agricultores familiares. Se eu sou um agricultor familiar, né? Eu posso me enxergar, eu posso valorizar. No momento que eu começo a ter esse tipo de atitude, os outros também começam. Claro que isso é muito lento, pessoal. Não estou dizendo que isso é de uma hora para outra. Mas a necessidade do agricultor também dar visibilidade ao seu trabalho. E aí, com isso, eu também coloco outro fato, que é a qualificação. Ou seja, é aquilo que eu disse, a gente precisa se qualificar em que sentido? O agricultor precisa se qualificar, mas para buscar informação, para conseguir atender, para conseguir melhorar o seu empreendimento, para conseguir melhorar a sua produção. Então, esse projeto, por exemplo, né, ele tem todo um trabalho de agrônomos e nutricionistas, ou seja, a gente pode usar por dentro do projeto, vocês, agricultores envolvidos nesses espaços, pensar o quanto podem qualificar a sua ação. Né? E a qualificação dessa ação, ela vai ser tanto para a propriedade como para a própria comunidade em que vocês estão inseridos. Né? Outra questão que eu chamo aqui é quais são essas possibilidades, né? Então, antes de entrar especificamente em algumas possibilidades, eu gostaria de dizer assim, que a pandemia, vamos dizer assim, reforçou algo que acaba sendo para vocês, para quem trabalha com agricultura, uma possibilidade. Em que sentido? A relocalização alimentar.
O que que houve? Não sei se vocês lembram, mas teve toda uma greve dos caminhoneiros. Antes da pandemia, lá era uma greve dos caminhoneiros, né? Aqui na nossa região foi muito complicado, porque grande parte dos caminhoneiros, eles ficaram trancados, eles não conseguiam chegar até aqui, e aí eles perderam, né, toda a carga. Os agricultores, às vezes, que tinham, né, cultivado, por exemplo, laranjas, né, que aqui na nossa região é de citricultura. A laranja apodrecia, né, o agricultor não conseguia levar a laranja até o mercado, então ou ela apodrecia dentro da propriedade ou ela apodrecia nos caminhões, nas estradas, né? Isso aconteceu com leite, aconteceu com vários produtos. E aí, no primeiro momento, todo mundo começou a ficar apavorado porque a greve não chegava os alimentos às pessoas. Só que começou a dar e demonstrar, pessoal, o quanto nós estamos pensando na nossa dependendo da nossa alimentação de locais, de outros locais que não do nosso entorno. E o quanto nós temos no nosso local, na nossa região, esse espaço. Então, a relocalização alimentar é uma possibilidade que surge a partir da pandemia, da própria greve dos caminhoneiros que foi anterior, que se reforça na pandemia e que hoje a gente pode, eu digo hoje, a gente pode, tanto como universidade, mas também como agricultor que produz orgânicos, acessarem essas regiões. Por quê? Porque tu consegue redução do custo de transporte, tu consegue ter um produto com uma melhor qualidade, tu consegue valorizar aquelas pessoas que trabalham com aquele produto da região, tu consegue ampliar, de repente, a própria renda de uma determinada região, tu consegue reduzir algum tipo, por exemplo, de algum contrato, de negociação que surge em função dessas, né, do deslocamento de cargas para grandes distâncias. Então, aí está um espaço, né? Espaço do quê? Da gente valorizar os nossos produtos, valorizar a nossa região, enxergar onde na nossa região é possível nós, eu digo vocês, como agricultores familiares, acessarem esses mercados. Né? E o quanto a universidade também tem que ser parceira nisso, para nós também ajudarmos vocês a buscar esses mercados. Porque eu sempre digo, o agricultor sempre soube produzir, né? Embora exista ainda uma necessidade de qualificação, né, de muitos processos, pelo próprio uso de agroquímicos e tudo, em função da Revolução Verde, mas o agricultor ele sempre soube produzir. Eu acho que o maior problema, pelo menos aqui na nossa região, né, mas eu acredito que a de vocês também seja, não é a produção em si pelo agricultor, é a partir da produção, ou seja, é o mercado, é a comercialização, é essa negociação que existe, né, quando tu sai da porteira para fora. Então, tu produz bem, só que depois tu perde, né, nesse outro, né, na continuidade, ou seja, né, depois que sai da porteira até chegar ao consumidor. Então, aí está o espaço que eu digo que a gente precisa se qualificar. E aí eu acho que esses projetos, eles são a possibilidade da gente pensar isso para um primeiro público. Então, vocês, dentro do projeto, têm a possibilidade de pensar sobre essas questões, né? Então, como consumidores, qual é o nosso papel? Porque o agricultor familiar também é consumidor, né? Nós somos consumidores. Então, como consumidor, né? A pandemia nos traz a possibilidade de rever alguns hábitos ou rever alguns costumes. Né? Então, muito agora com a pandemia, muito, acho que vocês têm observado na própria mídia, tem se buscado espaços de contato com a natureza, né? Trilhas, turismo rural. Então, está na hora da gente começar a enxergar esses espaços dentro das nossas comunidades, no interior, no campo, no rural. Né? Ou seja, nós podemos comprar diretamente do agricultor como consumidor, a partir, por exemplo, de uma feira ou da entrega em domicílio. Nós podemos visitar lugares no interior, né? Que sejam lugares, às vezes, lindos, que a gente nem sabia que existiam. A gente pode valorizar o comércio local, que daí não é só da produção agrícola, mas é de toda a produção, para deixar o recurso dentro da região, dentro do município, né? E aproveitar essas cadeias curtas e mercados que a gente chama, né, de proximidade, que são esses muito face-to-face, né? Ou essa proximidade que a gente tem. Aí eu coloquei aqui, diante da crise, né? O que os agricultores podem aproveitar? Né? Então, como agricultor, o que pode aproveitar? Então, eu acredito que quando se trata mais dessa questão da horticultura ou dessa produção, essas entregas domiciliares foram uma possibilidade que surgiu, né, a partir dos contatos do WhatsApp, né? Então, os agricultores criaram grupos. A outra questão, pessoal, é
a organização cooperativa, né? Em que eu estou falando nesse sentido? Seria organização cooperativa, e eu colocaria do lado ali, que eu não coloquei, mas agora me veio, que é a ideia de cooperação. É muito difícil isso na prática, né? Porque quando eu trabalhava já com agricultor, né, eu me lembro que a gente sempre leva a cooperação como uma possibilidade. Mas, na prática, é muito difícil, porque a gente não faz, muitas vezes, a cooperação e quer que os agricultores façam entre eles, né? Então, assim, é muito simples, né? A gente desloca o problema para o outro, né? Na prática, a ideia da cooperação é muito complicada, por quê? Porque a cooperação, ela exige né, a gente deixar, às vezes, muito das coisas que a gente quer no primeiro momento, que a gente anseia, para em grupo ganhar. Quando a gente trabalha com coletivo, né, a gente, os nossos desejos, os nossos anseios, eles vão se realizar no coletivo. O que significa no coletivo? É muito bonito falar isso, mas na prática significa que se o coletivo definir algo, mesmo que eu particularmente não queira algo, eu vou ter que aceitar aquilo. Por quê? Porque é o coletivo. Só que é muito fácil para a gente, quando o coletivo define algo que a gente queria. A gente tá bem. Agora, quando o coletivo define algo que não tinha muito a ver com aquilo que a gente quer, aí que tá a dificuldade. Então, a cooperação não é muito simples. Mas o que acontece? O que acontece é que, em alguns momentos, a possibilidade de fazer cooperação, não precisa ser em grandes cooperativas, mas entre alguns agricultores. O que eu fico pensando? Por exemplo, quando vocês falam, eu penso assim, se vocês fossem trabalhar com a entrega de alguns produtos, né? Ou, por exemplo, como algumas que a Romária me falou, que tem algumas agricultoras que produzem algum tipo, ou fazem uma certa geleia, ou produzem, né, um pão, né, ou fazem algo. Por exemplo, a entrega de uma cesta, né, numa comunidade, ou cadastrar um conjunto de consumidores. Tu não vai conseguir fazer uma cesta sozinho, né? Mas tu pode, por exemplo, de repente, se tu produz alguns produtos e tu tem outras pessoas que produzem ou agroindustrializam, agregam valor naquele produto, de repente, eu tenho a batata, eu vou colocar batata, né, doce, por exemplo, o outro tem mais alface, vai colocar alface, o outro vai colocar um pãozinho, o outro vai colocar uma geleia, né? Então, essa ideia de cooperação, no sentido que tu consiga aproveitar esse espaço, né? Só que, claro, as entregas domiciliares não são, né, a única opção, né? Mas é uma opção que ganhou muito espaço. Nós temos um projeto aqui no Rio Grande do Sul que a gente fez de análise das grandes macro-regiões, e as feiras e as entregas domiciliares cresceram muito no Rio Grande do Sul durante a pandemia, né? Nós fizemos um estudo, um levantamento. Outra questão, pessoal, eu sei que o meu tempo já está finalizando, já estou me encaminhando, tá? É a gestão da propriedade. O que é a gestão da propriedade? A gestão da propriedade é muito importante, né, que, como eu falei para vocês, né, a gente não tem que ter medo de não saber as coisas, a gente tem que ter medo de não querer buscar a informação. Então, a ideia é qual? Existe necessidade de uma qualificação dos processos de gestão para a agricultura familiar. Existe isso. Por quê? Porque eu não gosto de chamar os agricultores familiares como empresários agrícolas. Não gosto. Eu acho que não é bem isso, porque eu acredito que a agricultura familiar ele tem uma relação com a propriedade que é muito mais do que um negócio em si. Né? É algo assim que o agricultor familiar, a propriedade é um todo, não é só uma parte, né? Não é só o econômico, né? É o todo. E é isso que a gente precisa enxergar. Vocês precisam enxergar a propriedade como um todo. E aí, enxergar a propriedade como um todo, talvez exija que vocês precisem acessar algum tipo de controle econômico e financeiro. Eu sei que isso, para muitos agricultores, isso é um calcanhar de Aquiles. A gente teve um projeto aqui em Montenegro, inclusive, durante muitos anos, acho que a gente trabalhou 2012, a gente trabalhou 8 anos em função disso. Esse ano que eu estava falando lá no início, antes de começar a live, que a gente parou um pouquinho agora na pandemia, mas a gente quer retomar. Mas é muito difícil porque os mecanismos e os tipos de instrumentos que existem no mercado, eles às vezes não fecham muito com a agricultura familiar. Né? É muito difícil tu pedir para o agricultor familiar, que muitas vezes não teve um estudo, né? Muito estudo, assim, muito tempo de aprendizagem, fazer um balanço patrimonial. O que é isso? Nós, dentro da academia, quando a gente nem é da área, tu não sabe fazer, né? Então, tu não pode exigir de alguém que faça algo que nem um profissional que é de uma outra área, né, consegue fazer.
Então, o que que acontece? A necessidade da gente, o que eu penso, assim, é qualificar o processo de gestão, mas dentro daquilo que vai ter uma interface entre a universidade e os agricultores. Ou seja, o que os agricultores fazem? Como que eles controlam a sua propriedade, né? Como que eles fazem esses controles? Que tipo de controles eles fazem? Isso que a gente tem trabalhado um pouco aqui, tentando achar um meio termo entre isso. Entre aquilo que a universidade propõe como sistema de controle e aquilo que os agricultores já fazem. E a gente tentar afinar, né, ou chegar numa interface entre esse processo que qualifique. Porque o que a gente fica preocupado, pessoal, não é se vocês vão anotar ou não ou guardar as notinhas. O que a gente fica preocupado é que vocês não tenham, muitas vezes, a capacidade de compreender que a propriedade já tem um grau de endividamento, por exemplo, que não pode fazer uma outra ação, ou já tem algum processo que impeça no futuro de fazer algo. E também, muitas vezes, que o prejuízo de uma atividade, ele acaba sendo, mesmo que uma atividade, às vezes, dê prejuízo, ela é tão importante para a propriedade que a gente não pode tirar ela, porque se nós tirarmos ela, o prejuízo no todo vai ser muito maior. Né? Então, a gente precisa entender essas coisas. Às vezes, a gente se dá conta que quando conversa com os agricultores familiares, eles sabem muito mais como tem que ser feito do que a gente pensa quando olha de fora. Por isso que eu disse que essa interface é importante. Por quê? Porque eu tenho que ser capaz de sentar e ouvir o agricultor familiar, e o agricultor familiar tem que ser capaz de me ouvir também. Para quê? Para que a universidade e os agricultores se aproximem e criem algo que possa favorecer, né? Porque o importante é que faça diferença na vida de vocês, né? Na vida, no dia a dia, no cotidiano, que facilite. E daí, para isso, a gente tem mais essas plataformas digitais. O que eu estou falando em termos disso, pessoal? Plataformas de comercialização. Então, hoje se criaram muitos sites, né? Muitas possibilidades de colocar o teu produto. Agora, claro que isso não é uma alternativa para todos. Né? Se eu sou um agricultor que não usa o WhatsApp, que não gosto muito dessa parte, não vou querer entrar numa plataforma. Agora, se eu sou um agricultor que gosta disso, que usa o computador, que acessa informações a partir, que tem, às vezes, um filho que trabalha com isso, de repente é uma saída. Então, o que a gente precisa enxergar, pessoal, é que existem diferentes agricultores, existe uma heterogeneidade de processos, de práticas, né, que são realizadas, uma heterogeneidade de tipos de agricultores, de tipos de produção. E cada um tem que ser capaz de pensar a sua propriedade. E, às vezes, aquilo que o meu vizinho está fazendo não é ideal para mim. Né? Então, eu preciso pensar, né? Claro que pode ter o apoio do próprio, né, ou seja, de uma política pública ou da própria universidade, mas também há necessidade de se pensar a partir do que é importante para a família, né? Nem todo agricultor pensa igual, né? Tem muita diferença. E esses sistemas de governança que eu coloco aqui, que tipo de possibilidade que é? É quando a gente chama os agricultores para fazer parte dos conselhos, para fazer parte, né, dos espaços onde são tomadas decisões. Porque, como agricultor familiar, hoje eu preciso entender o que eu posso acessar, ou seja, existe uma política de PPA, de PAA, Programa de Alimentação Escolar, Programa Nacional, Programa de Aquisição de Alimentos. Existe uma política, por exemplo, de acesso à terra, né? Por exemplo, Terra Brasil. Existe uma possibilidade de, por exemplo, para irrigação, algum programa do governo do estado. Então, a gente precisa também, como agricultor, estar em contato com essa informação para saber o que existe em termos, por exemplo, de agricultura sustentável, que vocês, dentro do projeto, possam acessar, se vocês tiverem interesse. E aí, eu queria... Deixa eu tomar uma aguinha. Falar que, claro que eu vou puxar a brasa para o meu assado, né? Porque nós trabalhamos com desenvolvimento regional, mas nós acreditamos, dentro do desenvolvimento regional, que grande parte da estratégia de desenvolvimento das regiões, né? Ou seja, do próprio país, vai vir das regiões, né? Vai vir da interface entre rural e urbano, ou seja, da capacidade que nós termos de fazer essa interface e de conseguir o rural enxergar o papel do urbano e o urbano enxergar o papel do rural no próprio processo de desenvolvimento, e no quanto nós precisamos dar o primeiro passo no sentido, né, de entender o que existe, né, o que eu posso fazer, tá?
E aí, nesse sentido, eu traria assim, ó, o Estado, ele é importante, sim, ele é, né? O Estado, ele, daí como eu falei lá no início, né? Não é só em âmbito federal, mas é tanto local, municipal, regional, federal, estadual, né? Ou seja, o Estado, ele está em várias esferas, né? Existe a necessidade de esses, por exemplo, quando participamos como agricultor familiar, eu participo de um conselho, por exemplo, um conselho de desenvolvimento rural, eu posso influir na própria política ou no plano plurianual, né? Ou no próprio planejamento do município para pensar isso. Então, não podemos nos furtar como agricultores familiares de participar desses conselhos, participar dessas instâncias decisórias, tá? No sentido de buscar, né, o quê? Fazer redes, buscar esses espaços que possam fazer a diferença. E o Estado, ele é importante, principalmente agora na pandemia, o Estado precisa ter uma rede de proteção, ele vai precisar pensar em estratégias, né, para reorganizar, né, os municípios vão ter que se reorganizar para ter uma recuperação econômica. E um dos focos principais é fazer mais com menos, né? Ou seja, vamos ter que rebolar. Por quê? Porque não vai ser simples a solução para a crise, né? Em função de do próprio déficit que se gera, né? Em função da pandemia. Então, eu não quero tirar a importância do papel do Estado, né? A importância da universidade, quero reforçar, como eu falei para vocês lá no início, né? Nós precisamos, como universidade, né, eu coloco uma crítica até muitas vezes à nossa ação, mas a gente precisa tornar o conhecimento teórico mais prático, transformar o conhecimento teórico em conhecimento prático. Né? A gente precisa ser capaz de operacionalizar, né, de trazer a gestão pública, a gestão privada para mudar a realidade, para mudar o cotidiano das pessoas. Né? E aí, nisso, o projeto de extensão, como vocês têm, é uma chance de fazer essa diferença, é uma chance, né, de aproximar a universidade, né? Nós precisamos unir a comunidade, unir, né, os gestores públicos, unir a universidade, né? Unir as esferas todas que fazem parte, né, desse processo, tá? Para mudar, né? E aí aqui eu chamo qual o papel, né, então, dos agricultores familiares, né? Então, eu acredito que nós precisamos da universidade, nós precisamos do Estado, né? Nós precisamos compreender, né, esses novos processos, mas nós precisamos que os agricultores familiares deem o primeiro passo. Ou seja, qual é o primeiro passo, na minha percepção? É se reconhecer como protagonista do seu processo de transformação social. Ou seja, não dá para ficar esperando vir de fora para dentro. Nós precisamos, né? Ou seja, quando eu falo nós, aqui eu estou dizendo nós, eu como dentro da universidade, as meninas, né, o próprio projeto, mas vocês como agricultores familiares, de dentro para fora. Ou seja, vocês são responsáveis pela vida de vocês. Ter capacidade de agir, de fazer a diferença. Ou seja, a partir de onde eu estou, o que eu posso fazer para mudar? E aí buscar, né, se interrelacionar, ter interface com outras instituições para se fortalecer e realmente fazer essa diferença. Tá? Então, eu agradeço, muito obrigada por esse espaço, né? Eu acho que eu acabei passando um pouco do tempo, mas a gente atrasou um pouquinho na entrada. Eu tinha organizado para 40 minutos, só que para avaliar, falei mais do que devia, mas estou à disposição. Imagina, foi ótimo, Sidônia. Eu queria compartilhar com você, aqui na região, os agricultores são bem proativos, né? Eles se organizam. Eu estou falando dos agricultores agroecológicos, que são os agricultores que a gente tem contato pelo projeto, né? Eles têm uma organização bem interessante, eu acho que até muito além do tanto de trabalho que eles têm, né? Porque o que eu vejo? Eles têm uma associação que chama Apoena, que é uma associação de agricultores agroecológicos da região, e muitos desses agricultores também são agricultores da comunidade que sustenta a agricultura, né? Então, eles têm aí um grupo de famílias que eles plantam, né, colhem esses alimentos e as famílias, então, compartilham, né, com esses gastos.
e eu vejo assim, uma organização muito interessante, eu tenho aprendido bastante com eles, porque eles sabem muito mais eu sou nutricionista, eles sabem muito mais de sim. gestão. Qual é a dificuldade que eu vejo, né? É que é muita coisa. Eles têm que dar conta do trabalho lá, do dia a dia, da lida, da roça, que não é uma coisa fácil. E ainda tem que dar conta de empreender, tem que dar conta de fazer gestão. Então, assim, é muita coisa, né? Eu acho que se eles tivessem uma estrutura maior, dada pelas próprias políticas, né, pela ajuda aí da universidade, que é o que a gente vem tentando fazer essa aproximação para ver no que a gente pode Pode ajudá-los, fazer. né? Porque as questões técnicas, né, também às vezes eles trocam entre eles, mas às vezes precisa de um profissional da área, um agrônomo, né? Mas é que eu vejo assim, é um movimento muito forte, né? Então, É, tanto que, né, a criação do Pronaf veio aí como uma luta muito, claro, né, de muitos anos os para a anos. criação e reconhecimento da agricultura familiar, É, né? E esse movimento do agroecológico, ele é muito além, né? é, Então, eu vejo um trabalho assim bem árduo, né? Eu acho que é, eles sustentam as nossas é, mesas, né? ver, Eles alimentam as nossas famílias e eles ainda têm que dar conta de um monte de coisa, né? Então, eu eu não acho que acho aí que é fácil. isso aí, Alexandre, eu acho que é uma questão muito importante de ser, né, levantada. Eu acho que foi bem no foco, porque eu vejo assim, aqui na região a gente tem um grupo de agricultores que trabalham com agricultura biodinâmica, né? Então eles trabalham com Uhum, agroecologia, agricultura biodinâmica e também sistemas agroflorestais. Então eles criaram agricultura biodinâmica e sistemas agroflorestais na propriedade. Eles mudaram isso, olha, acho que faz mais de 10 anos que eles fazem parte de um grupo, né, que trabalha. Então, são uhum, vários agricultores. E claro, assim, ó, uma das coisas que mais me chama atenção é a quantidade de trabalho, né? Então, assim, é muito trabalho, né? Para te fazer, para te acessar, por exemplo, na agricultura biodinâmica, eu estou falando a mesma coisa seria para para uhum, uhum. agroecologia ou para a própria questão orgânica. Eu só Sim, estou falando desse porque me vem na cabeça, porque é um que eu sim. acompanho, assim, né? Que eu trabalho junto com eles. E aí tu vê, assim, todos aqueles processos, né? Por exemplo, eles têm que fazer, né, por exemplo, se era agroecologia, tem que fazer as caudas, tem que fazer não sei o quê, tem que organizar a produção, né? Tem que cuidar, né, de todo o processo. E aí, só que o que mais importante que eu vejo é assim, ó, dá trabalho, dá. E não é para todo mundo. Isso que a gente tem que chegar à conclusão. Não é todo agricultor que está preparado para ser agroecológico ou para ser parte do sistema florestal. Isso tem a ver com o que eu chamo, né, de coprodução, ou seja, é uma relação com a produção, uma relação com a terra, com o teu produto, né? Ou seja, ou tu se enxerga nisso, ou senão tu não consegue aceitar, porque a quantidade de trabalho é muito árdua. E aí eu vejo assim, só que o que que dá? Ao longo do tempo, tu verifica que quando tu tem esses agricultores que realmente têm essa capacidade de enxergar, eles têm muitos frutos positivos. Porque aqui na região, esses agricultores que trabalham com esses sistemas são os que não tiveram problema com a água, agora com uma seca horrível que deu. Por quê? Porque como eles têm agrofloresta, o fruto, né, onde está dentro da agrofloresta, ele fica protegido. Então, ele não precisa de tanta água quanto outros, né? Eles têm Uhum, agrofloresta, eles têm a proteção das fontes. Então, eles mantiveram as fontes, eles fizeram, né, todo um processo que agora a água já chega dentro da propriedade de forma mais limpa e também eles têm a qualidade da água. Então sempre se colhe frutos, né? Mesmo que sim. seja mais trabalhoso. O que eu acho que é um problema que aí, né, que eu acho que tu colocas e que a gente tem que pensar, eu acho, nós, universidade, né, e junto com os agricultores, é como qualificar esse processo aí, porque o que eu vejo é assim, ó, uma das coisas que a gente imaginava no primeiro momento, quando a gente começou o projeto de extensão aqui em Montenegro, era que nós conseguiríamos, por exemplo, ajudar os agricultores a fazer esse processo de gestão, né? Porque a gente sabe que é difícil, né? Que não é para qualquer Uhum, um, ou seja, tu tem que gostar de certa forma também, não é só conhecer ou não, é gostar, porque se tu não gosta de números, tu não gosta de organizar, de controlar, tu não consegue fazer também. E fora que não é muito simples. Então, o que a gente pensou? A gente pensou
a gente pensou justamente em fazer um trabalho de aproximar os agricultores, a gente conseguir fazer algo para eles terem a gestão. Mas o nosso maior busca era a autonomia deles. O que era autonomia? Era de nós começarmos a fazer algo que eles sozinhos pudessem continuar no momento que nós nos retirássemos. Eu acho que é aí que está o grande problema. Porque é difícil, mas a gente consegue ainda acionar, né, instituições ou grupos que ajudem a fazer esse processo, né, de controle, de gestão, de algumas mudanças, principalmente como tu está falando, a questão da comercialização, né, a questão, por exemplo, tu vai trabalhar com uma plataforma, tu vai ter que saber como tu vai botar o produto, onde que tu vai divulgar, né, tu vai fazer uma cesta, como que tu vai fazer essa cesta, como tu vai entregar essa cesta, quem vai entregar o produto, como é que tu vai manter o produto, que ele, né, é perecível. Então, tudo isso são questões que se colocam para quem? Para os agricultores, né? Sim. Mas eu acho que o mais difícil é a gente conseguir fazer o que eu penso que a saída, né? Eu diria assim, tentando resumir um pouco a minha fala, mas a saída seria entre os agricultores, aqueles que cooperam, tem que ter alguns que vão ficar mais vinculados à produção e outros à gestão. Só que isso só vai acontecer se tiver cooperação, porque se eu tiver que me preocupar com a produção e com a gestão sozinho, não é simples. Agora, claro, se eu tiver um filho, né, de repente, né, que gosta de mexer nisso, daqui um pouco ele toma, ou a minha mulher trabalha junto comigo, eu já consigo organizar um pouco melhor. Mas também tem que ver que tu tem que ter uma renda que mantenha essas 3 pessoas dentro da propriedade. Então, a gente sabe que não é simples, né? Mas o que eu acredito que a saída seja isso, seja organizar, né, essa cooperação, como eu falei, que não é simples e que eu estou falando, eu tenho consciência do que na prática representa isso, porque nós já trabalhamos com isso e a gente sabe que não é fácil, né? Mas de que alguns possam se preocupar mais com a produção e outros mais com a gestão, dividir, de certa forma, as tarefas. Porque sozinho dá conta de tudo e ainda conseguir um produto de qualidade, né? E conseguir uma renda que sustente, não é fácil, né? É muito difícil. Precisa de cooperação, né? Eu acho que as associações, as cooperativas, elas são muito importantes para fortalecer, para te dar, né, outros caminhos que talvez você não tenha pensado. Eu acho que eu acho que é isso, né? E a gente, enquanto universidade, tem que apoiar isso, né? Eu acho que o que a gente tem tentado fazer no projeto, né? Muitas ações a gente teve, né, não pôde fazer por conta da pandemia, mas é ajudar na divulgação, né? Para que haja comercialização, para que as pessoas se conscientizem da importância do alimento agroecológico, do alimento orgânico, do trabalho do agricultor, né? Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Todo mundo tem que ir fazendo e formando os alunos, e aí tem alunos envolvidos no projeto, e levar isso para a sala de aula, conscientizar a sociedade da importância, né? Da agricultura familiar. Eu acho que é um papel enorme que a gente tem. Enorme que a gente tem, sim. E por isso que eu disse, o agricultor tem que se valorizar, mas isso também não retira, né, a importância de que nós, dentro da universidade, eu tenho visto assim, eu acredito que a mudança de valorização da agricultura, de modo geral, ela vai se dar se nós conseguirmos aos poucos, primeiro, esses agricultores, eles se enxergarem como protagonistas, porque eles têm que entender que eles têm força e que eles têm essa capacidade, mas nós também de buscarmos espaços para essa valorização, ou seja, dar visibilidade. Então, por exemplo, quando a gente trabalha em escolas urbanas, essas escolas urbanas, elas têm que ter contato com o rural, né? As crianças, elas têm que saber de onde vem o alimento, né? A gente fez um projeto aqui um ano que foi de onde vem o alimento, e a gente fez todo um trabalho com crianças que eram da primeiro e segundo anos, né, do ensino fundamental, e a gente fez daí visitas às propriedades rurais, né, para quê? Para elas terem contato, por exemplo, com quem produzia galinhas, né, com quem produzia porcos, com quem tinha, por exemplo, a citricultura, que é aqui da região, né, com quem trabalhava com produtos de hortigranjeiros todos. E aí isso foi muito importante também, porque as pessoas que falavam eram os próprios agricultores. Então a gente chegava com as turminhas, né,
E aí o agricultor vinha e conversava com eles, sabe? Isso foi muito legal, assim, a gente conseguiu, foi a partir de uma semana da ciência e tecnologia que a gente conseguiu fazer. Só que isso não pode ser apenas uma ação, assim, né, que se isola. Isso tem que ser algo de Tinha que estar continuado, na escola, né? né? Eu acho que Isso, assim, isso tem tinha que que estar na ser, escola, na uma, educação básica, na universidade, assim. tem que estar Todo dentro, mundo, todo mundo tudo come, todo mundo come. consome alimento. E aí, né? A gente precisa saber de onde vem, a gente precisa saber dependendo da escolha que a gente faz, quem a gente Isso, está favorecendo, ou é, né, os latifúndios, ou é o agricultor foi. familiar, ou é a agricultura orgânica, ou é né, a indústria de produtos químicos, assim. É importante que essa discussão seja feita É, em todos os âmbitos, né? é. Faz parte da nossa vida dia a dia, né? Dessas esferas, né? Por isso que eu disse assim, a importância da comunidade, da universidade, né? Do poder público, né? Mas também das empresas privadas, porque a gente precisa também ter essa interface, né? Mas não é fácil, né? É um desafio, assim, a gente vê isso, talvez, né? Eu acredito que seja, né? Uma possibilidade de mudança, mas também a gente não pode, né? A gente sabe que não é simples de fazer isso na Sim, prática e que é um trabalho, né? Eu sempre digo assim, é um processo, ou seja, é algo que não é estanque, né? Não tem início e um fim, né? É um processo e também é algo complexo, né? Ou seja, e é ao longo do tempo, né? Isso demora, às vezes, anos para a gente conseguir vislumbrar os efeitos. E mais do que isso, às vezes, ele é um processo que avança e retrocede. Então, nem sempre a gente vai ter uma ascensão, né, uma evolução positiva, né? Ai, sempre cresceu, sim, sempre melhorou. Não, às vezes a gente avança e às vezes a gente tem que dar um passo atrás e rever. Nem a gente não pode ter medo disso, né? A gente não pode ter sim, medo, porque eu vejo assim, ó, como muitas vezes, por exemplo, nos nossos projetos a gente vai trabalhar junto com os agricultores, nós não temos respostas prontas. Eu gostaria de ter uma bola de cristal, né, e poder chegar e dizer, olha, vai acontecer isso, é assim, isso aqui dá, isso aqui não dá. Não, às vezes a gente está construindo junto, e toda vez que a gente constrói junto, a gente também se coloca numa situação de vulnerabilidade, no sentido que a gente não sabe o resultado. E a gente tem que dar, né? Tipo, a gente está confiando que vai fazer a diferença, que vai ser melhor. Mas isso está em construção, ou seja, não é algo que a gente diz, é assim, tu vai por aqui, vai chegar lá. Não, é algo que é uma batalha, né? E é uma batalha do cotidiano, ou seja, nós precisamos, né, ter essa consciência e os próprios agricultores precisam também ter e da gente fazer juntos, né? Ou seja, nós precisamos ter o que eu chamo de conhecimento híbrido, né? Que é o quanto eu consigo trazer da academia algo que vai ajudar os agricultores, mas também o quanto os agricultores conseguem, a partir da vivência deles, do conhecimento que eles têm, contribuir para que a gente possa criar algo que nós dois nos enxergamos nesse resultado, né? Porque a legitimidade, que eu digo, né, ela acontece a partir do quê? Quando a gente se enxerga nos projetos, quando o agricultor ele se enxerga naquilo, no resultado, ele corre atrás, ele se mobiliza, ele faz. Mas não é fácil se enxergar quando a gente chega com um projeto pronto de fora e implanta, né? Então, isso, e a construção conjunta não é simples, né? Eu falei ali para vocês, né? A construção coletiva é difícil, a gente pensa, coletivo é muito bonito, ele é muito bonito na teoria, mas na prática, a construção coletiva é requer difícil. que a gente solte as nossas amarras, né? E que a Sim, gente aceite que muitas vezes aquilo que foi definido não era o que nós individualmente gostaríamos, mas é o coletivo. Então, assim, eu sei, assim, né? Eu não tenho, vamos dizer assim, eu não tenho ingenuidade de entender a dificuldade da agricultura familiar, né? Principalmente no momento que nós vivemos, mas, assim, eu coloco, assim, como uma mensagem positiva. Nós precisamos tomar as rédeas, né, das possibilidades, né? Nós temos que começar com qualquer uma dessas instituições que eu coloquei para vocês, né, procurar fazer a diferença dentro dos seus espaços. E com certeza isso ao longo do tempo vai trazer resultados, né? Mas não esmorecer, né? Minha avó dizia isso sempre, minha avó dizia, não esmorece, né? Ou seja, não se deixa, porque às vezes a gente eu digo agora porque na pandemia a gente ficou mais também, né? Às vezes a gente pensa, puxa, né? Mas tanto foi feito, a gente não alcançou, não conseguiu o resultado. Mas a gente não esmorecer, né? Ou seja, não se deixar abater por isso, né? E saber
que a gente pode fazer a diferença e acreditar nisso, porque se nós não acreditarmos, a sociedade nunca vai acreditar. Né? Se nós, por exemplo, nós que trabalhamos, ou digo nós da universidade e os agricultores familiares, se eles não acreditarem que eles fazem a diferença, que eles são importantes mesmo, e dar essa visibilidade, esse trabalho, ninguém vai acreditar. E eu acho que está aí a diferença. Né? O que eu estou falando, assim, é de alguns exemplos de trabalho, né, que eu tenho acompanhado, mas claro que também aquilo que eu falei, não é simples, né? Não é imaginar assim, vou transformar em agroecológica. É um instalar de dedos, não é assim, né? Vocês dentro do projeto têm acompanhado o que é, né, uma agroecologia, o que é a produção orgânica, né? É um trabalho, é uma dedicação, né? É algo assim que exige realmente uma entrega muito grande. Sim. É isso aí. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Não, eu só queria agradecer, né, e achar bastante interessante, mas eu tenho uma preocupação. No combate à fome, a gente viu as políticas públicas serem montadas em sequência, né, até a gente sair do mapa da fome. Então, teve lá projeto desde, se a gente for ver o gráfico lá da Pronaf, né, o quase exponencial, e depois, nos últimos governos, né, aí parou. Aí eu queria só ver assim, que você acha disso. A gente está voltando para o mapa da fome, a gente tinha saído, né? E qual a sua perspectiva? Porque a agricultura familiar é que estava dentro da política pública de combate à fome, né? Do Graziano lá, que era da FAO, né? Bem estruturado, demonstrou que se a gente tem uma continuidade, a gente resolve, né? Mas aí, sem entrar em discussão do atual presidente ou não, mas qual é a sua perspectiva agora com relação tanto à fome, como a agricultura natural, né, a agricultura orgânica e a agricultura familiar? Porque eu também participei lá da questão da agricultura orgânica, que fez parte também das políticas públicas de combate à fome, inclusive merenda escolar com produtores. Então, aí só essa coisa, porque você demonstrou a importância da agricultura familiar, é inquestionável, né? Ela representa boa parte da alimentação do brasileiro, do mundo inteiro, né? Algumas estatísticas falam até 50%, 60% do que a gente come vem da agricultura familiar, algumas falam um pouco mais, né? Mas aí não entra nesse mérito. Mas se não fosse agricultura familiar, a gente está comendo só coisa do supermercado, né? Só coisa industrializada. Pois é. O que eu vou te dizer assim? Eu assisti a última, não faz muito tempo, foi o Graziano deu uma palestra e eu tive a oportunidade de participar, era online, né? Agora favorece muito a questão online, né? E assim, eu não vou negar que quando eu ouvi ele falar, eu fiquei muito tensa, porque claro, ele trouxe os dados, né, que a gente sabe, porque quem acompanha um pouco isso, a gente tem visto, né, a partir principalmente de todas essas instituições, a própria FAO, né, principalmente a FAO, mas outras também, a OCDE e outras instituições têm feito, né, alguns levantamentos que eles arrepiam, né, assim, em termos de, vamos dizer assim, de regresso, né, ou vamos dizer assim, de voltar, né, ou como é que a gente diz quando a gente, não é regresso só falar, regride, né, assim, regrediu, né, ou seja, ele disse assim, ó, até ele colocou algumas informações que a gente questionou, até assim, não questionou no sentido de questionar o dado, mas que a gente fez uma reflexão depois, né, sobre as informações, de que nós já teríamos perdido, né, quase, a gente já estaria perdendo quase tudo que nós conquistamos e que a gente ficaria em uma situação pior ainda, agora não me lembro quantos anos ele falou, eles fizeram algumas projeções, porque a gente tinha saído, né, a gente tinha conquistado, eu me lembro que uma das metas do milênio, do governo da Dilma ainda, né, era, né, sair da linha da pobreza e o Brasil saiu. Outro indicador que existia, né, e que a gente também foi muito prejudicado ao longo desses últimos anos, foi o próprio indicador do coeficiente de Gini para a desigualdade social, né? Nós tivemos durante um bom tempo, né, a redução da desigualdade social, que é esse indicador, e agora a gente vê, né, vamos dizer assim, uma evolução positiva da desigualdade, né? Ou seja, um retrocesso, né? Retrocesso, acho que era a palavra que eu queria falar, regrediu, retroceder.
O que eu posso te dizer, assim, Marcos? A tua pergunta específica seria como que eu enxergo isso, né? Por isso que eu disse, assim, é bastante complexo isso, a gente entende a complexidade, porque eu vejo assim, nós não podemos, no momento atual, contar muito com o governo federal, no sentido dessas transferências que aconteciam a partir dessas políticas, né? Por quê? Porque grande parte das políticas foram desmanteladas, e não só políticas, mas direitos que nós adquirimos ao longo de mais de 20 anos de batalha, né? A gente está perdendo. Então, é muito mais grave, né? Assim, porque não vai atingir só a agricultura familiar, né? Vai atingir a população como um todo, né? E principalmente a população menos recurso, né? Então, assim, mas o que a gente verifica é que eu tenho estudado, né, assim, nos últimos tempos, eu tenho procurado estudar alguns municípios que têm feito um processo a partir da pandemia, não só na pandemia, né, já vinha há algum tempo, mas agora que eles, vamos dizer assim, deu mais visibilidade aos estudos, que é o que os municípios têm feito, né, para se recuperar economicamente, para mudar, assim, vamos dizer assim, vamos dizer assim, a sua trajetória, né, a sua path dependency, né, que seria, né, essa dependência da trajetória, ou seja, de manutenção sempre, né, naquela situação. E o que eu tenho observado, assim, é por isso que eu disse, né, o protagonismo dos agricultores, porque vai depender muito da gente, né, e isso que é a grande dificuldade, porque quando se tem recurso, é fácil fazer muita coisa, né? Agora, quando não se tem recurso, a coisa fica muito mais difícil. Por quê? Porque a gente já breca lá a primeira, né? Que é fazer mais com menos. Como que a gente faz mais com menos, né? Então, até muitas vezes a gente não está acostumado a fazer isso. A gente não sabe como fazer. A gente sabe fazer quando vem o recurso. Então, a gente consegue organizar os agricultores para, se vem uma política pública, a gente, né, acessar, ou eles acessarem, como que a gente vai fazer? Mas e quando não vem? E aí é isso que eu tenho tentado, assim, o que eu vejo, assim, ó, né? Eu ainda não tenho respostas, né? Mas o que eu penso, assim, ó, que há necessidade de ter, né, de um certo protagonismo dos agricultores nesses conselhos, nessas instâncias decisórias, para que, junto com os municípios, né, ou seja, chegar às secretarias, chegar aos planos municipais e pensar juntos possibilidades de saída, e possibilidades e saídas, né? Porque eu vejo assim, ó, o que acontece? Os municípios, eles vão ter que se reinventar muito. Aqui em Montenegro, nós temos, assim, a gente fez uma análise, até de um trabalho ali que foi para a prefeitura, mas 40% só é recurso próprio, o resto tudo é transferência. E aí, assim, transferência federal, ou seja, 60% transferência, 40% recurso próprio. Considerando que o Estado está quebrado, o governo federal, imagina se cortam essas transferências. Nós vamos aqui, como é que eles vão se reorganizar com 40%? Então, o que eu vejo? Eu vejo que a gente precisa enxergar essas saídas que começam de forma pequena, por exemplo, valorizar, ao invés de trazer, se traz produto de tal lugar, começar a ver na região que tipo de produto a gente pode usar. Ao invés de comprar um produto lá, por exemplo, num outro município, por exemplo, a gente tem aqui capital, que é Porto Alegre. Então, ao invés de comprar aqui em Montenegro, tu vai lá em Porto Alegre comprar. Não, compra em Montenegro, porque a renda fica em Montenegro, porque o ICMS vai ser, né, cobrado ali, porque pode. Então, eu acho assim, por isso que eu disse a região. Porque a região, para mim, nesse sentido, não é só região no sentido regional, é no sentido local também. Ou seja, o local a região está dentro de um espaço, de um território. E eu acredito que é isso que a gente tem que começar a repensar. E não vai ser fácil, porque nós não estamos acostumados a fazer isso. Por isso que eu chamo, né? Eu falei, os agricultores têm que se enxergar, a universidade vai ter que se enxergar, nós temos que aproximar para a gente conseguir enxergar brechas e pensar juntos nessas possibilidades, porque não tem uma solução, né? E a dificuldade, infelizmente, vou ter que, né, falar isso, mas nós estamos ainda para ver a crise, né? Nós não estamos ainda, vamos dizer assim, infelizmente, né? Nós poderíamos já estar a crise ainda, ela vai se aprofundar mais, por quê? Porque ainda, né, os efeitos, eles não chegaram, então, ou seja, vai ser pior do que a situação que a gente está agora.
Então, eu acredito que a única saída seja a partir, né, disso que eu estou te colocando, assim, agora, não é uma resposta completa, né, mas é algo que a gente precisa pensar, a gente precisa começar a pensar, porque realmente, como vamos fazer, né? É difícil, porque nós vamos ter que pensar o que a gente pode aliar com o município, o que a gente pode, onde podemos cooperar, onde podemos verificar recursos que saem, que poderiam ser utilizados aqui, reutilizados, onde podemos favorecer agricultores para produtos dentro do município. É isso. Mas cada município vai ter que parar e pensar no seu espaço, porque não vai ser igual para todos, né? Então, assim, eu acredito que uma das possibilidades estão aí, né? Mas, claro, que se nós tivermos uma possibilidade de mudança de cenário nacional, vai ser muito mais positiva se a gente tiver uma possibilidade de mudança, talvez de recomeço, né? De reconquista de coisas que nós perdemos. Mas não podemos contar com isso, então precisamos começar a agir, né, nos espaços onde estamos. Desculpe não poder te dizer, vamos fazer assim, 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 né? Isso seria ótimo, né? Na verdade, é que está sendo desfeito, né? A gente sabe os caminhos, né? Não é que a gente sabe, né? Já tem um histórico de como vai dar certo, de como daria certo, né? E agora está sendo desmanchado tudo. Porque a preocupação, né? Existe um olhar diferente para o agronegócio, né? E cada governo, né? Então, tem alguns governos que conseguem equilibrar os dois. Mas o atual não, né? O atual é agronegócio, e agronegócio não alimenta a população. Agronegócio é para commodities, e commodities é para o exterior. É por isso que a gente já está pagando aí preços altos de arroz e outras culturas, porque agora são comercializados em dólar, compensa muito mais produtor de arroz do grande produtor vender lá fora do que vender aqui. Né? Então, a gente está nessa encruzilhada. E por isso que eu acho importante esses projetos da universidade, da Pró-Reitoria de Extensão, da Unital, porque aí você, já que está tendo essa dificuldade que não tinha tanto antes, vamos nos unir. Né? Então, é importante que os produtores, né, escutem, como você falou, né, organizar direitinho as ideias, porque a união faz a força, né? Nós não podemos desanimar, acho que é um momento, né, de resistência em das universidades, né, pensando até nas universidades públicas. As nossas não tem, né, não somos federais nem estaduais, né, mas eu acho que o desmonte é geral, né? Então acho que é resistir. Os agricultores também perderam muito, né? Programa de aquisição de alimentos, né, caiu absurdamente, aonde eles tinham onde vender, né? Alimentação escolar também aí com a pandemia, os recursos foram, né, feitos de maneira diferente, dependendo do município. A gente sabe que a questão da segurança alimentar e nutricional piorou muito, né? E a gente não tem mais um conselho que discute isso, como tínhamos o Conselha, né? Então a gente só teve perdas aí nos últimos anos, né? Mas eu acho que esses movimentos, eu acho que os nossos projetos, os professores da universidade, com agricultores, alunos, e eu acho que a gente pode tentar resistir a isso, porque eu acho que, né, espero que dias melhores venham, né? E que a gente consiga aí, né, ver com maior luz aí as questões da alimentação no Brasil. Mas, pessoal, então, eu agradeço a todos pela presença, nós chegamos ao fim aqui da nossa conversa. Muito obrigada, Sidônia, mais uma vez, pela sua boa vontade, pela sua fala. Eu que tenho que agradecer a oportunidade, agradecer as pessoas que ficaram aqui com a gente. Eu espero que outros agricultores possam nos ouvir, né, e pensar um pouquinho sobre essas questões, né, que eu acho que são tão importantes, tão difíceis, desafiadoras, né, mas eu queria novamente dizer muito obrigada, né, obrigada, Romária, né, estou sempre à disposição, que vocês precisarem, né, acho que também a gente pode pensar em alguns projetos de vocês, bem interessante, de repente a gente pensa em alguma coisa aqui, vamos conversar com a Romária também, né, queria agradecer, então, obrigada, gente. Muito obrigada, boa noite a todos. Força para manutenção, para continuidade, isso aí. Obrigada, pessoal aí que esteve conosco até agora. Até a próxima, então. Tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.